boa tarde para todos. Sejam todos bem-vindos à sala virtual do Grupo de Apoio do Lions de Niterói Fonseca. Sejam duplamente bem-vindos na nossa primeira reunião do ano, num momento de transição, num momento em que, se Deus quiser, em breve a gente vai estar acontecendo de forma híbrida, pensando nos companheiros, nos amigos que são de distante, que não vão poder estar fisicamente juntos, mas pensando também da gente estreitar cada vez mais a nossa relação, poder estreitar cada vez mais o apoio que a gente tenta oferecer e a nossa busca por parceiros para que a gente consiga fazer a nossa tão sonhada inclusão acontecer de verdade. Então, em primeiríssimo lugar, Renata, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Eu sei o quanto sua vida é atribulada, mas muito, muito obrigada mesmo. Você vem no momento em que está todo mundo muito angustiado com essa questão do rol taxativo, muita gente sem entender o que está acontecendo de verdade, o que é verdade, o que é especulação. Então, a gente precisava de alguém que tivesse propriedade para poder esclarecer, para poder trazer informações consistentes para que todo mundo possa conhecer e a gente seguir divulgando uma informação fidedigna. Lembrando que as nossas reuniões elas são gravadas e ficam disponíveis na página do Lions de Niterói Fonseca, para que as pessoas que não têm condição de assistir em tempo real possam depois acessar, o que vem acontecendo muito frequentemente. Às vezes a gente tem reuniões com pequenos grupos e quando a gente vai ver o número de acessos é bem mais consistente, né? Então, as pessoas realmente estão buscando informação. Então, muitíssimo obrigada, seja muito bem-vinda. Andressa, quer fazer alguma consideração? Andressa, eu não apresentei, desculpa. Renata, o Alexandre é o nosso vice-governador do distrito, é um companheiro que a gente tem muito orgulho de ter no nosso clube. A Andressa é a psicóloga do grupo de apoio, é a psicóloga que conduz os trabalhos no grupo de apoio. E alguma consideração, minha flor? Também faço parte do clube, né? Esqueceu disso. É só psicóloga. Não sou psicóloga. E eu, antes de mais nada, sou associado do Lions Fonseca. Por isso, o associado do Lions Fonseca não pode ficar de câmera desligada. Bem, eu também faço parte do Lions de Niterói Fonseca. Também sou mãe de uma criança com autismo. Meu filho é o Augusto, está com 10 anos. E quero dar as boas-vindas para a Renata, que é o que a Cássia falou. A gente está nesse momento que a gente fica com essas incertezas. E nada melhor do que a gente ouvir de uma pessoa que é uma profissional da área e também é uma mãe. Então, vai saber muito bem assim falar com a gente e a gente vai ou relaxar um pouquinho ou ficar um pouquinho tenso com o que vai vir aí no futuro, mas, enfim, vão ser informações que a gente vai ter, vai estar ouvindo de uma pessoa que tem propriedade para falar, que percebe isso dos dois lados, que tem. Então, é isso. Seja bem-vinda, Renata. Obrigada. Agradeço o convite de Cássia, que é uma querida, e de todos vocês que participam do clube, dos Lions, do Fonseca. E para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês nessa tarde de sábado, poder compartilhar um pouco, não só do meu conhecimento da área jurídica, mas a troca de nós como mães, como algum ente familiar, ou até mesmo a todas as pessoas que compraram essa causa, que justamente entraram, se associaram e estão neste movimento porque acreditam que nós precisamos unir forças para a gente ter uma sociedade, ou no nosso município, onde a gente
a gente tem mais participação, que a inclusão seja efetivada. Então, muito obrigada mesmo, e é um tema que eu me sinto assim extremamente à vontade, como a Andressa mesmo falou, que não é só pela parte profissional, mas de ser também uma mãe atípica. E eu queria inicialmente, antes de entrar nesse tema, me apresentar, já que vai também ficar gravado, e as pessoas entenderem um pouquinho da Renata Esteves, da minha trajetória dentro da área do direito, até chegar aqui, né, nesse momento. Então, eu sou advogada militante, atuo na área do direito desde 2005, e dentro dessa minha trajetória jurídica, eu já, né, prestei, né, serviços, né, dentro da área para diversas clientes e mães, pais, de PCDs. Então, assim, sempre foi uma seara que eu tive muito carinho, e de estar ali nessa parte também, nesse primeiro momento, sem ter ninguém na minha família assim por perto, para abraçar essa causa, mas sempre foi algo muito latente dentro de mim, da minha família, e dentro dessa construção veio essa entrada, esse ingresso, antes mesmo do diagnóstico do Benjamin, na área do autismo, principalmente nessa parte do plano de saúde. Então, assim, as famílias, quando me procuram, realmente eu vejo quão necessário é essa troca que o clube oferece, tá? Então, as pessoas estão sedentas de troca de experiência. As pessoas estão sedentas por informação, porque não chega de uma forma precisa. Hoje a gente tem, sim, a tecnologia ao nosso favor, né? O nosso amigo Google, porém, muitas, como o Cássia mencionou, nem todas as informações que a gente recebe são verídicas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa onda do fake news, e realmente traz essa instabilidade e para algo muito sério, porque quando a gente fala de autismo, quando a gente fala de a preocupação de interromper um tratamento, a gente está falando de algo que pode ser irreversível, né? Então, a maioria das perguntas das famílias, quando veio esse julgamento, que parou, né, dia 22 de fevereiro, parou o Brasil, e embora não tenha sido tão divulgado, mas no dia em si, de toda essa união de forças, nós conseguimos realmente mostrar para o nosso país que existem famílias, existem ativistas, existem né, pessoas que lutam mesmo, não só para o direito na inclusão, mas principalmente para a permanência de um tratamento digno para os nossos filhos, né? Então, a Renata Esteves iniciou essa vertente, esse carinho justamente principalmente pelo município aqui de Niterói, não ter algo muito concreto, visível, divulgado, tanto na parte das escolas como na parte do tratamento multidisciplinar, e realmente até no caráter informativo para as famílias. Então, o meu maior sonho, meu maior desejo é que realmente a gente consiga ver em cada município um polo de referência, um centro de referência para cada área relacionada à pessoa com deficiência. Isso é um sonho, e eu acredito muito, quando se une forças, isso possa vir, sim, a se tornar uma realidade. Porque eu me coloco muito no lugar daquela família que não tem condição de ter um plano de saúde e ter um tratamento do qual a gente vai estar tratando hoje aqui nessa tarde, né, nesse tema. Então, essas famílias, esse pedaço da sociedade que está em falta, que tem essa necessidade de ter uma psicóloga como a Andressa, tem uma musicoterapia maravilhosa como a Cássia, que transforma, entendeu? Então, assim,
a gente precisa ter mulheres e homens e pais envolvidos para que a gente consiga construir um futuro, né, dos nossos pequenos. Eu falo pequenos porque a gente, da Andressa já está com 10 anos, realmente eles são a nossa próxima geração. E eles têm que estar incluídos, eles têm que estar no mercado de trabalho, eles têm que formar família, porque eles sim, eles vão ser capazes disso tudo. Então, quando veio para mim, para minha família, o diagnóstico do Benjamin, ainda muito recente, nós recebemos em novembro, eu estava num processo ainda de investigação, justamente por conta da pandemia. Ele estava entre os seus 2 anos, já com atraso na linguagem. E então nós começamos esse trabalho, né, de investigação, e realmente o laudo mesmo veio em novembro do ano passado, e quando a gente começou todo esse trabalho. Então, Cássia, para a gente chegar até essa questão do plano de saúde, existe todo um protocolo, um processo anterior até a descoberta mesmo da CID, né? No caso, se aquela criança está enquadrada ali dentro do autismo. E para muitos pais né, que idealizam, sonham ter uma maternidade tranquila, começa a perceber que aquela criança não come direito, ou que não dorme direito, ou que não fala. Aí começa a perceber todas essas questões, e quando busca um profissional para realmente se validar o diagnóstico, e aí entra num ponto de interrogação infinito de como será e o como eu começo, por onde eu começo, com quem eu compartilho, com quem eu busco experiência, e as pessoas cada vez mais se tornam se isolando dentro das suas casas, muitas famílias precisam, mães, pararem de trabalhar, ou se desligar de uma forma temporária de seu trabalho para se dedicar nesses primeiros anos, né, após o diagnóstico, para ver realmente um resultado de desenvolvimento. Então, quando a gente chega nessa parte que o plano de saúde tem a obrigatoriedade, através de uma liminar, de um processo judicial, para custear um tratamento integral previsto no laudo do neurologista pediatra, um psiquiatra infantil, dentro de um conjunto, né, multidisciplinar que realmente chegou ali aquele determinado diagnóstico, é muito cansativo. Né? Então, eu vejo assim, famílias que me procuram abaladas emocionalmente, suas estruturas, buscando forças, porque eles são aquele pilar daquela família, daquela criança, e tem que, no momento, assim, focar no tratamento. E a gente fala num tratamento de 20 a 40 horas por semana. Né? A gente está falando de um peso, de um julgamento, e um receio de que, como se dentro desse momento que a gente vive para o autismo, a análise do comportamento aplicada em ABA é a nossa saída, né? A nossa luz no fim do túnel, no sentido de dar essa oportunidade às nossas crianças, nossos filhos, serem essa geração incluída na nossa sociedade. Então, quando a gente se depara de um julgamento no mês passado, no dia 22 de fevereiro, o STJ, mães acorrentadas em frente ao Supremo, ao Superior Tribunal, de mãos dadas em prol de um todo, porque nós hoje estamos falando do autismo, mas esse rol taxativo não é apenas para as pessoas que estão dentro do espectro, mas são diversas, porque aí a gente está trabalhando dentro do rol previsto da ANS, né?
da Agência Nacional de Saúde. Então, dentro desse cenário, quando as famílias se depararam com a possível ideia daqueles que lutaram, que já estão vendo os seus filhos tendo um trabalho ali, aquele intensivo, vendo o desenvolvimento, vendo os ganhos, vendo os atrasos sendo trabalhados e aquela criança que não falava, que não era verbal e já fala, e que não fazia, que desfralda, enfim. Vocês que são da seara terapêutica, principalmente a Andressa, a Cássia, elas vivenciam isso de perto. Esses avanços do tratamento em si. Então, assim, a incerteza de que isso tudo podia simplesmente de uma noite do dia, de um bater o martelo, de acabar, isso gerou... Nossa, eu recebi muitas mensagens. Eu recebi... Renata, como é que vai ser? Será que a gente vai perder? Como é que vai ser o futuro do meu filho, da minha filha? Como é que vai ser? Então, assim, hoje, esse julgamento em si foi suspenso, né? Um dos ministros pediu vista, então ele ainda não terminou. Então, o tratamento amparado para todos aqueles que já ingressaram judicialmente, para que o plano de saúde custeie o tratamento na totalidade, pagando diretamente a clínica, né, seja ela credenciada ou não, da família, mas justamente ter passar um mês de um tratamento tendo a certeza de que ali vai estar sendo custeado, porque é um tratamento altíssimo. E estou falando que a grande maioria das famílias não teriam condições se não fosse através das liminares. Então, dentro de toda essa perspectiva, ainda fica a dúvida, paira a dúvida, justamente se essa decisão vai passar ou não vai passar, o rol vai continuar exemplificativo ou vai passar para rol taxativo. Então, para a gente entrar um pouco mais do que é o rol, né, eu vou trazer aqui uma breve explanação do significado, porque muitas das pessoas realmente nem sabiam que estava esse tema em voga, nem não tinham esse conhecimento, e que isso dependia realmente de algo que chegou ao nível do STJ para se perpetuar ou não. Então, um rol da ANS vou falar em grosso modo, é uma lista, né? Então, ali vão estar amparadas todas dentro da agência que regula, né, essa parte da saúde, dos planos de saúde, que se baseia no que pode autorizar ou não. Então, é um rol que está previsto, e para todos os diagnósticos do transtorno, né, do espectro autista, para tratamento da análise do comportamento aplicada em aba, não está previsto dentro dessa forma no rol. Porém, já entende-se jurisprudência, decisões liminares, que o tratamento tem que ser amparado na íntegra, na totalidade, de acordo com o laudo previsto pelo profissional que diagnosticou. Então, nesse sentido, pega, né, uma forma de analogia, a certeza de que, por mais que não esteja escrito, autorizado a ANS para que os planos de saúde autorizem um laudo que tenha análise do comportamento aplicado em aba, um profissional para atuar dentro daquele tratamento entre de 20 a 40 horas, que engloba esse tratamento todo multidisciplinar, que vem desde a fono, da psicomotricista, do psicólogo TCC, ou da musicoterapia como a Cássia.
que isso daí também é algo que muitos pais me perguntam, porque o plano já fala, música a gente não reembolsa. Música como se fosse algo assim, tá colocando dentro daquele laudo como se fosse algo, né, que não fosse necessário. E eu vou te falar que uma das terapias que mais eu vejo meu filho engajado e com ganhos é na musicoterapia. E, assim, eu vejo o quão necessário, assim, isso vai dependendo de cada criança. Realmente, se está previsto no laudo, tem que se fazer o que está previsto para a gente ver realmente o resultado acontecer. Então, hoje ainda, a gente trata esse rol como exemplificativo. Então, está ali previsto naquela listagem, o operador, o militante, o advogado militante, quando ele luta com isso, porque a grande maioria de forma administrativa, os planos não fazem esse pagamento. Isso são raras as exceções de pais que conversam comigo e que têm esse reembolso de forma administrativa, porque eles querem que seja redirecionada aquele laudo para uma rede credenciada por profissionais que não são especializados na área ou não têm a quantidade de horas livres necessárias para que aquela família, aquela criança faça o desenvolvimento. Então, só nós que temos esse o dia a dia, a quantidade de horas, de leva para cá, leva para lá, vai para lá, a gente fica nessa logística, sabemos o quanto ter a certeza de que o nosso tratamento está garantido, para a gente colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormir acreditando que a gente está fazendo de tudo o possível para que os nossos filhos tenham o melhor para o seu desenvolvimento. Então, essa dúvida que paira, se o rol passar a ser taxativo, se as liminares que já foram deferidas, ou se as liminares que vão ser ao longo do caminho não poder mais ter esse tratamento, é o questionamento que eu acredito que a maioria de vocês ainda tem dúvida de que se isso pode vir a acontecer. Eu ouvi o julgamento por várias vezes, então, assim, tá ainda pairando muito a dúvida, né, em relação mesmo do voto não ter sido diverso, porque cada criança, a gente sabe, o diagnóstico é o mesmo, mas cada criança é uma criança, né? Cada criança, ela se desenvolve em um tempo diferenciado. Por isso que a gente não tem uma ação coletiva, não é uma ação daquela família, de um pai ou da mãe ali como representante legal e daquela criança daquele plano de saúde, porque existe um laudo específico no nome daquela criança. Aquele tratamento ele é específico para aquela pessoa. Então, mesmo diante de todo esse cenário, pensando que se isso possa vir realmente a acontecer, que a gente tem que trabalhar com todas as hipóteses, eu acredito, a Renata, eu acredito muito que, diante das liminares deferidas, do tratamento já deferido, eu acho muito pouco provável que essas liminares caiam, que essas liminares passam a deixar de ter a efetividade. Porque dentro de um trabalho realizado, todas as clínicas, isso, Cássia vai com certeza ter mais propriedade, inclusive técnica, né, para estar nos esclarecendo, existe um protocolo trimestral dos ganhos do desenvolvimento. E você consegue, numa linha cronológica de tempo, conseguir construir, comprovar não só aquele laço que a criança acaba adquirindo com os profissionais que fazem o trabalho, mas, ao mesmo tempo, dos ganhos do desenvolvimento. Então, dentro dessa linha de raciocínio, hoje o rol continua
exemplificativo, porque o julgamento ainda não finalizou, foi suspenso, tá? Então, os pais que forem entrar com os liminares e pedir para que o plano faça esse custeio na integralidade, continua se baseando no rol exemplificativo. Renata, muitas pessoas ainda estão com dúvida se esperam ou não esperam o julgamento para dar entrada. No meu entendimento, um tratamento necessita para agora, não é para amanhã ou para daqui a um ano, não. É o hoje. Se você já tem um laudo hoje, não deixe, porque cada dia é um dia. Cada dia é um dia a mais no desenvolvimento. E isso eu posso falar com propriedade, porque hoje eu não sou mais só uma advogada militante. Hoje eu também sou uma mãe atípica. Então, eu tenho um filho de 3 anos, como eu mencionei para vocês no início. Estava todo nesse processo de investigação. E há um ano atrás, Benjamin com 2 anos e 6 meses, no carnaval do ano passado, foi quando ele falou mamãe pela primeira vez. 2 anos e 6 meses. E assim, eu tenho todo o meu final de ano, eu tenho como hábito, isso é uma coisa pessoal minha, de fazer eu gosto de escrever, então eu sempre escrevo meus objetivos em todas as áreas da minha vida no papel. Eu coloco ali, porque no final do ano eu faço como se fosse um balanço. E no ano passado, né, já na pandemia, eu coloquei justamente essa vontade para o ano de 2021, que era que meu filho me chamasse de mamãe. E é aquilo para uma mãe que atípica, que está nesse universo, às vezes, são pequenos assim, detalhes de avanço, é uma conquista. Então, assim, até me emociono em falar, porque foi um sonho, e eu tive do meu filho me chamando de mamãe. E hoje ele tá um tagarela, para quem conhece. Tem hora que a gente nem sabe o que ele fala direito, que ele fala assim, enrolado. Mas é uma alegria ver realmente o desenvolvimento dos nossos pequenos. E 2021 passou, eu fiz esse meu balanço de novo, final do ano, e eu falei que meu sonho para esse ano é que o meu filho falasse eu te amo. E eu falo para ele, a ele, amo, mamãe. Então, assim, é maravilhoso ver como essas crianças é uma terrinha fértil de aprendizado. E como que as pessoas realmente precisam ter contato com mães, com pais, com as próprias crianças, porque a gente aprende diariamente. É uma pureza de alma, são uns pequenos gestos que a gente no dia a dia vê o quão precioso é essa missão que nos foi dada. Então, quando eu recebi isso como um propósito de vida, eu me deixei de só ser uma advogada que militava na área e que tinha um carinho, né, pelos PCDs e pela inclusão e por brigar por isso, mas hoje como uma ativista, nós precisamos realmente unir as nossas forças, dar as mãos, porque esse grupo que vocês firmaram, esse clube, isso precisava cada vez mais ter notoriedade, porque eu vejo quão é extremamente importante essa oportunidade de fala, essa oportunidade da troca de experiência, essa oportunidade das pessoas realmente conhecerem uns aos outros e falarem, olha, eu estou com essa situação, como que você fez, como você agiu nesse cenário?
Gente, isso é extremamente importante. E, inclusive, eu faço parte de um grupo, eu até gostaria de deixar o Instagram, que é o Autismo Niterói Trocas. Então, ali tem um grupo de mais de 200 mães, pais, familiares que trocam as suas experiências de clínicas, profissionais. São pessoas, a Jéssica, que é também uma mamãe atípica, uma advogada, ela teve essa iniciativa de criar esse grupo em 2019, que só vem crescendo, e foi a partir dela que veio justamente esse encontro em frente ao MAC no dia do julgamento, no dia 22 de fevereiro, e ali teve, né, a reunião juntamente com a OAB, a comissão da OAB apoiando o movimento, a comissão da UB de PCD, que também é presidida pela Marcele, que é a presidente da comissão, também mamãe atípica. E, juntamente, eu fui pelo Instituto Movad, que, em respeito à advocacia, a nível nacional, eu estou na parte da diretoria, então apoiando o movimento. E ali tivemos também a cobertura aqui em Niterói da imprensa, do Plantão em Foco, de São Gonçalo, o jornal São Gonçalo, que fez as matérias, fez o vídeo e viu como a união de um grupo de WhatsApp, que hoje tem também no Instagram, né? Então, quem quiser conhecer mais, tá lá o @ Autismo Niterói, trocas, para justamente ter todo esse fortalecimento. E dentro dessa reunião, já estou para finalizar e depois passo para as perguntas, tá, Cássia? Dentro dessa união de mamães desse grupo, tem a senhora Rita Taide, que também é uma querida, uma avó e mãe atípica, que extremamente estudiosa, se dedicou depois do diagnóstico, pós-graduação, enfim, tudo que você pensar em relação a se especializar dentro da área. Então, qualquer dúvida que eu tenho, eu me recorro à senhora Rita, porque ela é fera, ela entende de tudo. E ela, juntamente com a Juliana Hayaka, que também é uma mãe, ela também está dentro do espectro e tem dois filhinhos. Depois me corrige, tá, senhora Rita? Eu acho que elas são 2 filhos também dentro do espectro, e elas unificaram uma ideia que eu acho extremamente importante, e se com certeza o Clube Lions também juntar forças nesse movimento, eu acho que para esse ano, esse projeto para as escolas, da gente ter um selo de escola inclusiva. Cada escola precisa ter um selo de inclusão, porque não basta dizer só que recebe crianças inclusivas, né, de PCD, mas que elas tenham a qualificação e a capacidade desse recebimento. Não é receber de qualquer maneira, ou que uma escola que não permite ter ali um assistente terapêutico, ou uma escola que não permite ter um mediador, ou que não oferece um mediador, que isso também está muito em repercussão. Nesse sentido que nós, aqui pela redondeza do nosso município, a gente tem feito uma pesquisa, já tem mapeado tanto as escolas como as clínicas que realmente conseguem trabalhar de uma forma séria e adequada para receber os PCDs. Então, gente, o que eu quero para finalizar é que, diante de todo esse cenário, de tudo que a gente construiu até agora dessa luta, não podemos nos estagnar do que pode ou o que não pode acontecer. Nós precisamos continuar lutando para que o rol continue exemplificativo. Mas mesmo que a decisão venha a ser taxativa, que a gente continue lutando. Porque o que está
e em cima do topo é a vida. A nossa Constituição Federal diz que é o direito à vida. É a base de princípios como direito fundamental. Então, não vai ser a ANS, que é uma agência regulatória, que vai vir, né, e, de uma certa forma, trazer para essas famílias um cenário de incerteza. Então, busquem informações, busquem grupos como esse que nós estamos, busquem pessoas que realmente tenham conhecimento, sejam conhecedores da causa, para que vocês fiquem com o foco principal no tratamento. Porque muitos pais nem dormem, muitos pais estão sofrendo depressão profunda, estão sofrendo síndrome do pânico por conta de imaginar que uma liminar dessa vai ser cassada e não vai ter o tratamento. Então, você conseguir colocar a cabeça no travesseiro e um dia de cada vez. Então, é o que eu tenho feito, eu e meu esposo. É o começar da minha casa e da minha fala para que isso ecoe de uma forma que vocês consigam internalizar a certeza de que cada criança vai ter seu direito garantido. É isso que a gente vai continuar lutando. Então, a Renata Esteves não está afirmando que as liminares vai cair ou não vai cair. Não é isso. Mas, com base da nossa Constituição Federal como garantia fundamental à vida, é que a gente vai continuar unindo as nossas forças, acreditando que os tratamentos vão continuar garantidos. Então, é isso. Estou à disposição para quem tiver alguma dúvida. Agradeço a oportunidade de fala, que eu falo pra caramba, se deixar eu falando. E estou aqui, aberta. Renata, em primeiro lugar, sim, muito obrigada. Acho que foi muito esclarecedor. Eu mesma tinha algumas dúvidas com relação, e para mim ficou bem mais claro e um pouquinho menos preocupante, né? A sua fala, pelo menos, me deu um gás para acreditar que, se a gente continuar na luta, tudo isso pode ser mudado, pode ser revertido, e a gente ter uma situação mais tranquila e até de mais consciência das famílias, dos seus direitos e do quanto elas podem correr atrás e lutar por um atendimento de excelência para os seus filhos. Queria só aproveitar a oportunidade para agradecer a presença também do nosso ex-governador imediato, Jorge Calixto. Calixto, seja muitíssimo bem-vindo, é sempre um prazer ter você aqui com a gente. Renato, companheiro Calixto, ele foi o nosso governador da última gestão e alguém que abraçou demais os projetos de inclusão e que continua incentivando todos eles para que sigam adiante. Muitíssimo obrigada, Calixto. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguma colocação a ser feita? O pessoal fica tímido no começo, daqui a pouco todo mundo se solta. Professor Francisco Ângelo, fique à vontade, por favor. Eu gostaria. Boa tarde a todos. Eu sou a Rita, sou avó da Luna, que é autista severo, não verbal, até há menos de um ano. Né? Hoje ela já está falando 70 palavras. Ainda é considerada não verbal, mas a comunicação da gente já se dá através do que ela fala. Né? Eu tenho uma filha autista também e tenho uma segunda netinha também autista. Então, aqui em casa, a luta é
grande, não é maior nem menor do que de outra mãe, né? Mas a questão do número de pessoas acaba te trazendo um peso maior de trabalho e de decisões, né? Hoje a doutora Renata me apoia muito tudo que a gente conseguiu com relação a liminares, a tratamento, ao cannabis, que fez uma diferença muito grande aqui para casa, foi com a ajuda dela. E hoje tudo que eu estudo, tudo que eu sigo é voltado para o autismo. A gente eu participo do Grupo Niterói. A gente tem um grupo também que é o Mães que Pesquisam. E a gente faz assim, a gente elege um determinado tema naquela quinzena, e aí todo mundo se aprofunda nesse tema, e depois a gente faz uma live de conclusões. Hoje o nosso tema, essa quinzena, é o exoma. É um assunto bem delicado, né? A parte genética. A gente tem o X frágil, o cariótipo, a CGH-REI, uma gama de aminoácidos na urina para testar, para ver se o autista não tem outras síndromes. E aí chega ao exoma, que demonstra para a gente de onde, qual é o insulto genético que aquela criança tem. Então, fico muito feliz de ver esse número de pessoas conversando sobre isso, sabe? E o negócio é que ou taxativo ou exemplificativo. A força da gente não vai diminuir, não. A gente tem que estar junto e muito unido para conseguir, a cada dia, estar trazendo a evolução dessas crianças. E adultos também, né? Então é isso, gente. Obrigada. Opa! À vontade. Tudo bem? Obrigada, Boa Rita, noite. pela Você colaboração. citou meu nome, é Francisco Argolo, né? Primeiramente, eu queria agradecer a doutora Renata aí pelo convite, pelo compartilhamento do link. Compartilhei em vários grupos para ver se mais pessoas aderiram, né? Para quem não me conhece, eu sou perito judicial, tá? Sou professor e sou perito judicial. Trabalho, né? Eu tenho tantas perícias na área de engenharia, né? Vinculado ao Tribunal Regional do Trabalho, como também sou perito na Justiça do Trabalho e no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, né? Então, assim, a gente entende bem, né? Eu conheço bem essas questões que versam sobre, né, o transtorno. Tenho colegas, né? Eu sou psicopedagogo, sou pedagogo também de formação, coordeno, né, pedagogicamente escolas, então a gente tem um trato, tem um conhecimento. Então é sempre importante, nesse momento, né, aceitado o convite dela, vir, né, multiprofissionais, não só como a doutora, que é operadora do direito, no direito, né, da saúde. Temos alguns projetos e isso foi muito importante. Nos conhecemos em perícias, né? Depois que eu vim conhecer o restante das interfaces da doutora, né? Então, assim, é uma causa que eu acredito que os profissionais têm que se haver dela, né? Porque a gente está tratando, né? Vocês estão tratando de pessoas, né? Quer seja eu como perito ou como assistente, que eu sou também, o olhar nosso é totalmente relacionado àquele paciente, àquela criança, né? Aquele educando que necessita, né, daquele conjunto de itens que o direito, né, traz para a gente. Então, assim, parabenizar aí o Lions, né, por essa iniciativa, e que sejam feitos mais temáticos desses, né, compartilhados, para que várias pessoas possam, e profissionais também, né, doutora? Que é importante, né, um grupo grande, não só como os que operam no direito. Vocês precisam tanto da gente como peritos, né, aqui falando com total, não tenho puxando para A ou para B, né, a ideia não é essa, na verdade, nós somos imparciais, né, também sou assistente, né, tenho colegas que militam como assistente, né, que trabalham, tem clínicas que atendem, eu mesmo já encaminhei muitas pessoas para colegas que fizeram, eu não digo laudo, né, o laudo é uma peculiaridade do perito, né, em juízo juntado aos autos, né, após a juntada, passado o momento de declaração das nulidades ou nulidade não, das impugnações, né, que os nossos laudos podem vir a sofrer, e aí, à vista de terem finalizado as impugnações, o juiz, né, marca uma audiência de instrução e julgamento, dependendo de qual seja o processo, e aí aquela juntada daquela peça laudo, ele vira rainha de provas, né? Aí sim ele se estabelece como prova, tá? Então, quando estou como assistente, quando preciso, eu sempre encaminho para colegas que fazem um relatório
tá? Eu tenho, assim, contato com muitos amigos, amigas também, que são colegas até esta classe e de classe, né, que foram comigo, que fazem, que ajudam. Então, assim, é muito importante esse direito da saúde e a operação de advogados que possam, né, ajudar pessoas que, às vezes, uma fila de defensoria pública para atender uma pessoa, ela demora um tempo assim longo, né? A gente às vezes quer reclamar, mas por quê? Porque, né, são algumas falhas, né, que precisam ser cumpridas, né? Mas enquanto houverem pessoas que militam nas causas, as associações, os grupos, né, e sempre vão se chamar, vão pedir socorro, vão falar com uma pessoa, com alguém que vai indicar para alguma pessoa. Então a gente está aberto sempre, não só como perito, de forma imparcial, estou sempre tendo essas visões, mas também como assistente nas indicações para colegas e para estar podendo ajudar. Tá bom? Obrigado. Um abraço a todos. Parabenizo aí a presidência, a governança que está à frente aí do Lions, tá ok? Deixo aí para vocês um triplo fraternal abraço aí para todos aí. Muitíssimo obrigada pela sua colaboração, pela disponibilidade. Eu vou até aproveitar o momento também, Andressa, porque eu não sei fazer isso. Você sabe colocar o link no chat, colocar o link do nosso grupo, para quem quiser fazer parte, ficar sabendo, as nossas reuniões, elas acontecem quinzenalmente. A gente procura trazer sempre um convidado para falar a respeito. Algumas vezes a gente trabalha em cima principalmente do autocuidado para as famílias, que é um grande foco da Andressa. E vai ser um prazer. Cada um que deseje estar se juntando ao grupo para ter as informações e fazer trocas também, né? Sempre muito importante. Claro, e precisando de assistência, estou às ordens, tá? O que precisar, tenho amigos também. Acho até aproveitando aí do link que colocaram, quando tiver, posso até estender esse link para essas colegas, que são psicopedagogos que trabalham com os relatórios, tá? Para que elas participem. Eu tenho uma amiga muito em particular que trabalha, ela se localiza na Barra da Tijuca, Simone Vasconcelos. Ele é muito atuante, ajuda, né? Tem ajudado muito. Às vezes nós somos procurados, né? Quando não eu, quando ela, para a gente tecer um relatório sem fazer uma análise, né? Sem se debruçar por um período. Então, quando vem essa procura rápida, fica complicado, porque a gente tem que olhar um todo. Eu não posso olhar ali, eu preciso de um relatório, porque o advogado me pediu para eu juntar numa peça para ter acesso a um LOAS, um BPC. Aí fica difícil, né, doutora? Fica difícil a gente nessa forma. Agora, quando a gente tem todo um estudo técnico, né, e a Simone, junto com alguns amigos, fazem, então, se vocês precisarem, a gente está à disposição. Eu vou conversar com ela e a próxima reunião, a doutora informa aí, peço para ela participar, que ela é muito ativa nessa área e vai ajudar muito vocês. Muitíssimo obrigada. Vai ser um prazer. A gente tem também a página do YouTube, Lions de Niterói Fonseca, onde todas as reuniões, desde a primeira, estão postadas lá. Então, todos os convidados, todas as palestras, até o nosso primeiro ciclo de palestras, que aconteceu presencialmente, está tudo postado lá na página, para que as pessoas que queiram buscar informação a respeito dos temas abordados esteja sempre disponível. Alguém mais quer tirar alguma dúvida, quer falar alguma coisa? É só para avisar que eu já coloquei o link do nosso grupo no WhatsApp no chat. Quem tiver interesse. Obrigada. Você fez isso tão rápido, eu acho tão difícil. Dúvidas, senhores? Vamos lá, gente, esse é o momento. A gente não tem essa oportunidade todos os dias. Eu tenho toda semana, que eu agarro o Renato no corredor e falo assim, eu tenho uma dúvida. Ô, Cássia, até a título de complementação, né, após, né, essa data do dia 22 de fevereiro, veio logo o Carnaval, e também saiu uma nota que o presidente havia assinado um projeto de lei e que previa essa questão do rol, né, taxativo. Então, por isso que essa lei até a 14.307, tá?
Para finalizar, eu queria só dar um briefing em relação a isso, porque era mais voltado até para pessoas que eram portador de câncer. Então, assim, soou muito um olhar interpretativo da lei. Então, ela não está ali expressa, aí a gente fala, né? Expressa que o rol passaria a ser taxativo. E sim de que em tempos e tempos houvesse sim a atualização que bonitinha, da ANS, né, do rol num todo. Então, assim, muito se especulou, se colocaram em assim, grupos e divulgação de que, muito embora o STJ tivesse suspendido o julgamento, o presidente havia sancionado que realmente o rol passaria a ser taxativo. Então, na minha interpretação, volto, não tem a letra da lei, tá? Não diz claramente que o rol passaria a ser taxativo, e sim a necessidade de ter essa atualização. E então, assim, ainda está hoje dentro do nosso ordenamento jurídico o entendimento que o rol que prevalece ainda é o exemplificativo. Então, a título de complementação, preferi também estar tratando desse tema, justamente porque muitos ainda têm dúvida e acreditaram assim, de forma que o presidente estaria contra essa situação. Então, eu não sei necessariamente o contra ou a favor, mas em relação a essa lei específica, ela está de uma forma não ali expressa, quando a gente fala expressa, escrita exatamente, que passaria a ser rol taxativo. Tá? Então, foi uma questão mais de interpretativa, alguns colegas entenderam isso, repostaram isso, mas no intuito de reforçar que mesmo que venha essa lei, que os próximos entendimentos aguarde-se o julgamento e que realmente se bata ainda na força para que o rol seja exemplificativo, porque hoje nós temos o ABA, né? Análise do comportamento aplicada. Mas amanhã pode ser que surja algo até melhor, ou uma outra especialidade que não vai ter lá no rol. E aí, como é que vai ser? E a gente está falando do espectro, mas tem diversas situações, como até mesmo mencionado a questão do câncer, outras doenças autoimunes, ou outros tipos de cirurgias que vão estar ali de forma isolada, não vai estar prevista no rol, e ali a pessoa não vai ter aquela segurança, né, a garantia ali, o direito. Aí a gente coloca a vida, né, porque se coloca em risco a vida da pessoa. Então, para finalizar, a minha interpretação e de outros colegas que nós discutimos muito esse assunto, eu entendo que ainda se prevalece, se aguarda o julgamento, acreditando que vai permanecer o rol exemplificativo. Muitíssimo obrigada, Renata, muitíssimo obrigada mesmo. Como eu falei antes, né, acho que estava todo mundo muito apreensivo, né? Acho que a gente vive um momento político muito delicado, onde todas as informações que surgem, você não sabe se é verdade, se é fake news, se é... enfim. Então, cada vez mais as informações são duvidosas, cada vez mais, com tudo que surge na mídia, a gente coloca uma interrogação, será que é verdade, será que não é? Então, a preocupação é justamente que a gente encontre pessoas com propriedade de causa, para poder trazer uma informação fidedigna e a gente não fique dependendo de informações tendenciosas e que muitas vezes têm gerado até mesmo doenças, né? As pessoas estão adoecendo de tanta ansiedade, são muitas síndromes, são muitas angústias, são muitas tensões e as pessoas vêm mentalmente adoecendo cada vez mais por conta disso tudo. Né? É muita angústia que gira em torno disso, penso que quando a gente fala, principalmente, de famílias
que vêm numa luta, que já vêm exauridas de estar tendo que lutar pelos seus direitos, né? Uma coisa que, na minha cabeça, é muito triste que ainda hoje aconteça. Eu acho que é muito óbvio, se é direito, a gente não tem que brigar por algo que é direito, ele deveria ser natural, ele deveria acontecer naturalmente. Mas, então, assim, famílias que já vêm exauridas de estar nessa luta constante, ainda são bombardeadas com um monte de informações que nem sempre são verdadeiras, e as angústias vão aumentando, e eu volto naquela tecla de sempre. Não adianta eu cuidar do autismo da minha criança se eu não cuidar da família da minha criança.